Paz do Senhor, igreja. Um grande prazer, estamos aqui mais uma vez. Hoje é um culto especial, todos sabem. E eu gostaria de, rapidamente, antes da Santa Ceia do Senhor, compartilhar com você uma palavra que está em João. Todos conhecem essa palavra, eu creio que sim. Uma palavra conhecida. Mas eu queria extrair algumas verdades dela, que talvez sejam novidade. E para quem não receber isso como novidade, mas receba como um fortalecer da sua mente, do seu coração, quanto a essas âncoras, essas chaves que o Senhor te dá para você estar mais perto dEle, para você estar em comunhão com Ele, para você estar percebendo a sua presença e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Está em João 4, de 1 a 30. João, Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, entre parênteses no versículo 2, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Perguntou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E Jesus começa a se revelar para aquela mulher. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aquela mulher, ainda com os olhos físicos, com a percepção e mente humana, não consegue perceber que está diante do Senhor. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Ela só percebia ali Jacó e um poço feito por Jacó. Ela disse que nos deu o poço, do qual ele bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Aquela mulher só provava da água física, só provava daquilo que ela via, daquilo que ela sentia até agora, daquilo que ela percebia na esfera daquela vida dela. E ela estava diante do rei, diante de Jesus, e ela não percebia. 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E aí ele fala da água do poço. 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher começa a perceber que existe uma grande diferença entre o que ela estava pensando e o que ele estava falando. Da água que ela estava vendo e percebendo, da água que ele estava falando. Uma que vinha da terra e outra que vinha do céu. E ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. E o diálogo continua. E o Senhor disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então ela percebeu que estava com alguém diferente diante dela. Alguém
que não era uma pessoa comum. E ela começou a tentar extrair mais revelações, mais do que ela já tinha percebido até agora, tinha recebido até agora. E o Senhor havia se revelado a ela, estava se revelando aos poucos, e ela percebeu que ali, de frente a ela, tinha alguém especial, e ela começou a retirar mais água desse poço. E ela pergunta, no versículo 20, Senhor, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Até agora aquela mulher não percebeu que Jesus era o Messias. Ela percebeu que ele era um profeta. E a revelação sobre Jesus foi chegando aos poucos na vida dela, à medida que ela conversava com ele naquele lugar. E nesse momento, a grande revelação chegou. Disse-lhe Jesus, versículo 26, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Cristo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando tua mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Perceba você que a mulher deixou o cântaro, ela deixou tudo e foi falar sobre Jesus. Ela percebeu que algo mais importante estava diante dela. Como a Juliane estava falando aqui sobre o trabalho, sobre as coisas da vida. Trabalho é importante, seu dia a dia é importante, mas há algo mais importante. Aquela mulher estava naquele poço, buscando algo importante para ela. Tinha relação com a vida dela. Sem água ela não se conseguiria viver. E todos os dias ela ia ali buscar água. O fato é que nesse dia especial ela encontrou mais do que uma água física que ela buscava todos os dias. Ela buscou e achou a água que vem dos céus. E a partir daí ela viu que existia algo especial diante dela. E daí ela correu, deixou o cântaro, deixou tudo e foi falar de Jesus. Se você for perceber, aquela mulher falou sobre Jesus lá em Samaria para pessoas que não tinham acesso a Jesus, pessoas que não tinham acesso aos judeus porque eles eram brigados, um povo que era brigado, eles não tinham relação, não tinham conversa. Por isso que ela perguntou por que Jesus estava puxando uma conversa com ela. O fato é que ela, na realidade, agora estava aproximando aquele povo de Jesus, porque ela colocou a questão, porventura é ele o Messias? Porventura é ele o Cristo? Será que é o Cristo? Ele sabe de tudo da minha vida, ele é um homem especial, e ele me disse que tinha uma água que, se porventura eu bebesse, eu nunca mais teria sede. E a partir daí, eles passaram a buscar essa água, não a água do poço de Jacó, mas a água que estava diante deles, a água da vida. Amém? Eu não queria falar sobre todo esse texto, nós já meditamos bastante sobre esse texto, principalmente a primeira parte. Mas eu queria ficar com 2 versículos que estão aqui. Um é a pergunta daquela mulher para Jesus quando percebeu que ele era alguém que tinha revelação, alguém que tinha conhecimento do céu. E a partir daí ela começou a perguntar coisas. E a primeira coisa que ela perguntou é, versículo 20,
Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí ela pergunta a Jesus, onde eu devo adorar? Versículo 20. E aí Jesus responde. Aí eu vou pular para o 23, que tem um resumo. A hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E eu pergunto a você onde é o lugar. É aqui nesse púlpito? É aqui nessa igreja? É aqui exatamente nesse ponto, nessa coordenada geográfica aqui na Dr. Tembés 1778? É aqui onde Deus se manifesta? É só aqui que você consegue encontrar o Senhor? É no monte de oração? É na igreja A, B ou C? É no grande templo XPTO? É em uma determinada religião? Onde é o lugar? Onde eu devo adorar? E essa pergunta, aquela mulher fez naquela época. E as pessoas ainda continuam fazendo. E nessa época de distanciamento social e políticas do governo para conter o Covid-19, muitas coisas aconteceram e nos levaram a fazer um culto online. Igrejas que nunca fizeram culto online estão fazendo culto online. Nós não fazíamos culto online. Nós gravávamos, depois colocávamos, postávamos, mais tarde. Hoje, trabalhamos no culto online. Mas eu estou adorando aqui, cultuando aqui nesse lugar. Você está aí na sua casa. Nós estamos, cada um nas suas casas, diferentes, em lugares diferentes. E eu pergunto, qual o melhor lugar? Aqui ou aí? Aí você pode dizer, pastor, é muito bom, porque a igreja é bom. Eu concordo com você. Presencial é bom demais. Nada como uma aula presencial, por exemplo, onde você está ali, 4 paredes, concentrado naquele lugar, naquela aula, diferente de uma aula online, para quem está fazendo homeschool. Trabalho também. Trabalho online é diferente de trabalho presencial, onde você faz a reunião, todo mundo olhando cara a cara e concentrado. E não seria diferente para um culto. Mas eu queria lhe dizer, meu irmão, que isso não é o mais importante. A minha resposta não vem do Wesley. A resposta às nossas perguntas vem de Jesus. E ele disse para aquela mulher, o lugar não é importante. Não é o lugar, não é onde. Não é onde. A quem você está adorando, quem você é como adorador, a sua essência está aí. Porque ele fala agora sobre a busca de Deus e não a sua busca. E ele diz assim, são estes que o Pai procura. Então, quem o Pai está procurando? A resposta está no versículo 23. Ele procura os verdadeiros adoradores. Tudo bem, e quem são os verdadeiros adoradores? E o versículo 23 está registrado as palavras de Jesus que dizem, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É culto online, é no presencial, é na internet, é na calçada, é na praça, é na praia, é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Onde é o lugar? Não importa o lugar. Em espírito e em verdade. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quantas vezes, e você não já perdeu um culto? Quantas vezes você já chegou no culto, aqui, presencial, mas com a cabeça lá fora? Quantas pessoas estavam aqui, mas não estavam aqui? Jesus já sabia disso. Quantas pessoas sacrificavam nos templos, adoravam da boca para fora, buscavam-se, até ofertavam, sem ter um coração de adorador, um coração aberto para o Senhor, alguém que estava disposto realmente a adorar e a entregar tudo para Ele. Não importava o lugar, e hoje não importa o lugar. Quando você está pensando que você está buscando a Deus, Deus está te buscando. E o versículo 23 diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E estamos falando daquele que, quando subiu, deixou o Espírito Santo. Jesus estava lá fisicamente, conversando cara a cara com aquela mulher, mas logo, depois de um tempo, ele subiu, foi aos céus, mas ele disse: olha, vocês não ficaram sozinhos, eu vou deixar aqui o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí, está no lugar onde ele é bem recebido e é bem-vindo. Está junto com os corações dos verdadeiros adoradores, dos adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Onde está o Espírito Santo? Onde está a presença de Deus? Está junto daquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E quantas igrejas estavam cheias de pessoas vazias? Quantas igrejas estavam cheias de pessoas vazias? Você já pensou sobre isso? Você já ouviu isso? Pessoas que estavam lá na igreja, mas não tinham conteúdo. Conteúdo. Sabe? Parecem frascos. Você já viu um frasco? Você já parou para perceber os frascos de perfume? Como são diferentes? Das várias marcas, vários modelos. Cada perfume vem com um grande frasco, ou um pequeno frasco, e um frasco muito bem trabalhado, frascos bonitos, belíssimos. Mas esses perfumes se acabam. E o que você faz com os frascos vazios? Alguns guardam, outros jogam fora. O fato é que dentro daqueles belíssimos frascos já não existe uma essência, já não existe mais perfume. Igrejas cheias de pessoas vazias, frascos vazios. Ah, mas são pessoas belíssimas. São pessoas que no Instagram, no seu Facebook, na rua, eles ficam bem na fita. Frascos belíssimos. Mas como está a essência? São verdadeiros adoradores. Adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem essência aí? E eu gostaria de falar sobre isso essa noite. Será uma palavra rápida. E eu queria só falar um pouquinho sobre isso, sobre a essência e sobre coisas que roubam essa essência da nossa vida. E eu, ao ler sobre isso, ao meditar sobre isso, eu lembrei de um dia que eu estava passeando com a Juliene, né, no shopping, e aí nós vimos uma feira, era tipo uma feira internacional de produtos que vinham de outra parte do planeta, do outro lado do planeta. Muitos produtos do Oriente ali. Aí a Juliane vai me lembrar. Aí tinha lá um stand de vendas de produtos de um país assim, bem da Índia, mas tinham outros países ali, perto ali, Arábia, tá? O fato é que tinha frascos como esses aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Então, são frascos diferentes.
perfumes diferentes, eram óleos, essências, né? E aí a Juliane ficou muito maravilhada com aquilo. Olha, uma coisa diferente, uma coisa especial. E aí aquela mulher chamou a gente, né? Estava passando, disse: olha, venha sentir o cheiro, o perfume dessas essências. Venha ver aqui. E tinha essências cujos nomes você encontrava na Bíblia. E você, poxa, eu vou ter aqui e sentir algo que pessoas há 2000 anos atrás sentiram. Não sei se era mirra, né? Era mirra. E aí ela vendeu aquilo como óleo que duraria mais do que 24 horas. Olha, isso fixa na sua pele, e perfume fica na tua pele o dia inteiro. E você vai sentir isso o dia inteiro. E realmente era assim, um perfume muito agradável. E aí a gente escolheu um pequenininho, era caro. A gente pegou lá um pequenininho para provar. Não, se der certo, aí a gente volta aqui. Talvez compre mais e tudo. O fato é que ela pegou aquela essência, aquele perfume, aquele óleo e levou para casa. E aí ela, muito animada, usou no dia seguinte. Decepção. Durou nem uma hora. E ela ficava sentindo, poxa, acho que desapareceu. Não sei se eu me acostumei com o cheiro. Sente aqui e tal. Aí nada. Meus irmãos, nem uma hora. Sabe, o frasco era bonito. A expectativa era que passasse o dia inteiro. Sabe? Mas logo a essência ia embora. Frasco bonito. Essência fraca. Fixador fraco. Não durava muito. Quando aquele perfume, aquele óleo chegava no espaço aberto, ele ia embora. Ele se esvaziava, ele se esvaía. O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Será que a sua essência fora de 4 paredes, fora de um lugarzinho fechado, onde tem uma tampa, de um culto presencial, ela se esvai? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ela se esvai? Estou falando da sua essência. E será que nesse tempo de cultos online, de distanciamento, a sua essência não está se esvaindo? Você já pensou sobre isso? Senhor Deus, como está a minha essência? Será que eu estou mantendo a minha essência? Tem pessoas que dão diversas desculpas sobre não estar adorando, não estar buscando ao Senhor. E como aquela mulher, dizem que a culpa é do lugar, a culpa é do ministro, a culpa é do músico, a culpa é da Bíblia, a culpa é que não enxerga direito. Será que no seu coração existe aí um coração que o Senhor está procurando, que é o coração do verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade? Será que o seu espírito está em comunhão com o Espírito do Senhor? Ou você já conseguiu apagar o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor, ele é revelado como água, aqui nessa palavra, água viva, águas vivas. A presença do Senhor se revelou várias vezes em fogo. Na sarça ardente, naquele episódio onde o profeta orou e o fogo desceu. Se manifestou em Atos 2, quando aqueles homens oraram, buscando ao Senhor, sob a ordem de Cristo. Diz que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Fogo. Será que você tem mantido o fogo aceso na tua vida? Esse fogo da presença de Deus, esse fogo que aquece, será que você sente o calor do Senhor na sua vida? O calor do Senhor no seu dia a dia? O calor do Espírito Santo, que se manifesta também como fogo?
não somente o calor, mas o produto e as consequências desse calor, quando o Espírito Santo ele vem queimar na sua vida como fogo, ele também vem retirar as impurezas. E será que ele tem retirado as impurezas da tua vida? Será que o Espírito Santo ele tem realizado a obra? Será que você tem deixado ele realizar? Ou você tem apagado o fogo do Espírito Santo na tua vida? Porque existe uma palavra que diz: não apagueis o Espírito. Então é possível que você apague o Espírito na sua vida. Essa noite estamos falando sobre frascos vazios. Frascos cuja essência acabou. E se você tirar aquela tampa e chegar e colocar aquela essência em um ambiente aberto, essa essência, dependendo do perfume, dependendo da essência, ela vai lá embora, vai logo embora. O fato é, a essência que tem em você vai logo embora, a essência que tem em você tem ficado, tem se conservado, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor procura aqueles que têm buscado ao Senhor. Não deixe roubarem a tua essência. Não deixe roubarem a tua essência. Eu vou dizer pela terceira vez: não deixe roubarem a tua essência. A minha essência é adorar o Senhor. A minha missão é adorar o Senhor. Eu queria que você abrisse em Romanos. Romanos. Aí você desce um pulinho aqui para Romanos 11. Romanos 11. Você sabia que você foi criado para a glória de Deus? Romanos 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu repito o 36 que diz: porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse trecho da palavra fala sobre a grandeza de Deus. Fala sobre o quanto ele é grande e quanto é difícil que a gente possa mapear toda essa grandeza de Deus. Há um tempo atrás, quando nem existia GPS, não existia nada, acho que foi na Copa da Alemanha, pastor Timóteo. Alguém veio de lá e disse: olha, lá existe o GPS. Lá, quando você aluga um carro, você recebe um aparelho. Esse aparelho diz qual a sua rua. Inclusive, quando você passa do local de origem, ele te dá um novo caminho em tempo real. Eu disse: não acredito. É impossível você mapear todos os mapas, todas as ruas da Terra. É muito grande a Terra. Deixa que hoje é uma tecnologia comum. Empresas multinacionais mapearam o mundo. Está ali o mundo todo mapeado. Pelo menos a parte terrestre. Grande parte da parte terrestre. Mas o mundo em si, assim, o próprio homem não consegue mapear tudo. Eles não conseguiram mapear todo o oceano. Eles não conseguiram mapear toda a pequena célula, todo aquele pequeno mundo microscópico. E também o homem também não conseguiu mapear ainda todo esse mundo macro, o que tem fora da Terra. E aí eles tentam contar as estrelas até hoje. Assim como o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai aí, olha para o céu e veja as incontáveis estrelas. Assim será a tua descendência. Hoje os pastores, os cientistas tentam
contar as estrelas e dão nomes. Aí ele não conseguia, os nomes exigiam muita criatividade, então eles começaram a dar números às estrelas. Então todas elas agora são numeradas, são muitas, e ainda hoje eles descobrem novas estrelas, novos corpos celestes. Estão estudando e ainda estão aprendendo sobre o macro e sobre o micro. Nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. Eu digo nós, a humanidade, e o nome disso é ciência. E quantos de nós estão confiando toda a sua vida à ciência? Mas veja bem, a ciência nada mais é do que a visão e o aprendizado do homem, da perspectiva humana. O fato é que Romanos 33 fala da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Insondável é aquilo que você não pode sondar. Quão inescrutáveis os seus caminhos, os caminhos de Deus, os juízos de Deus. Nós estávamos falando sobre a terra, sobre a criação de Deus, que o homem não consegue sondar nem a própria criação de Deus, nem a própria terra, nem o próprio mar, nem o próprio espaço, nem o mundo micro, nem o mundo macro. Como diz o cearense, avalie a mente de Deus. Quem, pois, conhece a mente do Senhor, 34, e quem foi o seu conselheiro? Como você pode dar conselhos a Deus? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? E aí você acha que tudo que o Senhor faz para você é obrigação dele. E tudo que você está dando para o Senhor, assim, aquilo que você dá com todo o seu sacrifício, é uma oferta, é claro, agradável para o Senhor. Mas o que você vai dar para o Senhor que Ele já não te deu primeiro? O que você poderia dar para o Senhor que Ele já não lhe deu? O fato é que esse trecho termina dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse trecho não diz, porque dele, por meio dele e para ele é o mundo terrestre. Ele não diz, porque dele, por meio dele e para ele é toda a população que está no mar. Ele não fala porque dele, por meio dele e para ele é tudo que voa. Não, ele está falando todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas, inclui a minha vida, a sua vida, a vida de cada um que foi criado por Deus. Porque dele, por meio dele e para ele sou eu. É você. Então, a ele, pois, a glória. Você foi criado para a glória de Deus. Desse Deus que a gente não consegue sondar. Nesse Deus cuja a mente, como diz no 34, não se consegue conhecer. Esse Deus que não se pode dar um conselho para Ele, porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas. É Ele que nos dá os seus preciosos conselhos. É esse Deus que muitas vezes nós desprezamos. Nós desprezamos esses momentos com esse Deus. Esse Deus que, nesses versículos, se mostra assim tão insondável, tão difícil de entender, tão difícil de se acessar, mas esse Deus que é tão acessível. E Ele mandou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. E Ele se entregou. E é sobre isso que nós estamos hoje ceando. É sobre a entrega de Deus por meio de seu Filho. É o Pai entregando o seu Filho. É o Filho se entregando por nós. É esse Deus insondável se deixando conhecer, se revelando para mim e para você. Esse Deus que se revelou aos poucos, a cada diálogo com aquela mulher. E Ele foi se revelando e passou de um homem desconhecido, um homem sedento que precisava de uma água e não tinha nenhuma ferramenta para puxar água, um homem desconhecido de um povo distante que estava brigado com o povo daquela mulher, para passar para ser profeta e depois de um diálogo mais refinado, depois de uma reunião mais longa com esse homem, ela percebe que
aquele homem poderia ser o Cristo, aquele que elas estavam esperando. Aquilo bateu tão forte no coração daquela mulher que ela deixou tudo, deixou o cântaro, deixou tudo, saiu correndo, foi falar para o povo, para os dela. E o que é que você tem feito com a verdade do Evangelho? O que você tem feito com a verdade preciosa que você tem encontrado aqui? O que você tem feito com tudo aquilo que o Senhor... As verdades do Senhor têm ardido no teu coração hoje em dia? A essência do Senhor ainda está aí ou ela evaporou? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós fomos criados para a glória de Deus. E para concluir essa palavra, cuidado para não roubarem a tua essência. Existem vários ladrões de essência. Eu queria citar só 3. E o primeiro é o mais simples, é o cotidiano. Cuidado com o seu cotidiano, cuidado com o seu dia a dia, onde você tem depositado naturalmente aí os teus esforços, como a Juliane falou aqui no começo do culto. E ele é muito bem pregado com a ilustração da parábola do semeador, aquele terceiro cenário onde a planta cresce, a semente do Senhor cresce no seu coração, mas as coisas da vida, o cotidiano, podem sufocar aquilo que o Senhor planta no teu coração. Cuidado para que o cotidiano, as coisas da vida, o seu trabalho, as coisas do seu dia a dia, não roubem a tua essência. Amém? Segundo lugar, religiosidade. Essa pode ser uma das mais perigosas. Mesmo aqui no culto online, por ser diferente, você pode ainda estar religioso. Será que virou normal você cultuar o Senhor? Você adorar o Senhor? Você levantar a voz, você orar? Cuidado com a religiosidade. Cuidado com o mesmismo, com a mesmice. Cuidado com o piloto automático. Cuidado. Nós, seres humanos, temos essa tendência de tornar tudo automático. Isso vai para o nosso subconsciente, aquilo vira um procedimento automático. E a gente precisa ter cuidado para não estar buscando ao Senhor, na presença do Senhor, no piloto automático. Isso pode roubar a nossa essência. E foi assim que aqueles homens passaram diante daquele homem, na parábola do bom samaritano. Aqueles homens religiosos passaram diante de alguém que precisava deles. Alguém que foi roubado, alguém que sofreu injustiça, alguém que precisava de uma assistência daqueles homens. Aqueles homens estavam no piloto automático e passaram para lá e para cá. E não adoraram ao Senhor, não fizeram o que o Senhor dizia para eles fazerem, eles não agiram com fé na palavra e as suas ações não foram frutos da sua fé. Pelo contrário, aquela religiosidade, aquela vida religiosa, aquele piloto automático roubou a essência daqueles homens. E a gente precisa ter cuidado com o piloto automático da vida, para não roubar a nossa essência. E o terceiro e último, e essa lista não é exaustiva, o terceiro que eu posso citar aqui hoje é a concupiscência da carne. Existem exemplos como Sansão, Eva, vários outros que foram buscar aquilo que estava diante dos seus olhos. Em 1 João 2, você não precisa nem abrir aí, eu abro para você aqui. 1 João 2, versículo 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quem quer permanecer para sempre? A palavra de Deus no Salmo 1 diz que os ímpios são como palhas que são levadas de um vento, de um lado para outro. Pessoas que não permanecem. Nós somos chamados para permanecer. Árvores plantadas diante do ribeiro de águas, com raízes profundas. E uma das grandes
lições aqui é não ameis o mundo. Então, o que está no teu coração? O que está no teu coração? Sansão, ele tinha uma visão. Ele nasceu e para os pais de Sansão foi dada uma visão, um propósito para a vida daquele homem. Era um nazireu, um homem santo. Mas as coisas que estavam diante dos olhos de Sansão falaram mais alto, tiveram prioridade para ele. E do coração dele saiu a essência do Senhor. E o homem que tinha visão, perdeu a visão. E uma das coisas que aconteceu com Sansão, quando ele se entregou ao mundo, foi que o próprio mundo cegou Sansão. Cuidado para que isso não aconteça com você, quando você ficar deslumbrado com o mundo, deslumbrado com as riquezas. Aqui diz, concupiscência, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui fala tudo o que há no mundo. E o que é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Coisas que não procedem do Pai, mas do mundo. O seu coração não pode ter esse tipo de coisa. E a concupiscência da carne é o terceiro inimigo que eu coloco para você. É o terceiro ladrão da essência. É o último tópico. Mas eu queria dizer para você, não seja um frasco vazio. Não busque ao Senhor automaticamente. Não caia na rotina. Conserve a sua essência. E será que nesse perfume, esse perfume aqui, Juliane pode me ajudar? Digamos que aqui seja um perfume. Ela mandou a linda, segura aqui, por favor. Aqui é um perfume. E você abre a tampa desse perfume. Quanto tempo ele vai durar? E essa essência vai durar quanto tempo? Quando aberta, a palavra do Senhor e a sua vida deve ser como essa essência aqui. Ela não pode se perder quando estiver aberta. Ela deve se manter. Cuidado com os ladrões da essência. Cuidado com aquilo que está roubando a tua essência. Aquilo que está abrindo essa tampa. Aquilo que está fazendo a tua essência fugir. Cuidado, cuidado e cuidado. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Mais uma vez, Pai, te pedindo, Pai, misericórdia. Te pedindo, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, com teu Espírito sobre cada vida. Senhor Deus, nós não queremos perder a essência, ó Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, perder a essência, Pai, de viver contigo. De viver, Pai, para te adorar. De viver para te dar a glória. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, não perder essa percepção, Pai, de quem Tu és. Que nós sejamos, Pai, verdadeiros adoradores. Que adoramos a Ti, Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Que não seja aqui, nem ali, nem dependentes do presencial, nem do online. Que nós não dependamos, Pai, de estar, Senhor Deus, no trabalho ou em casa. Senhor Deus, que nós possamos não depender de estar lendo uma Bíblia física, em papel, ou a Bíblia, Senhor Deus, eletrônica, mas que a Tua palavra esteja em nossos corações. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, seja internalizada por nós, Pai. E, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, não ser, Pai, como diz aquela palavra, ouvintes negligentes, mas operosos e praticantes da Tua palavra, não religiosos, Pai, deixando, Senhor Deus, no piloto automático e perdendo de ser, Senhor Deus, de operar, Senhor Deus, ações e maravilhas diante da Tua palavra e diante das Tuas ordens, diante, Senhor Deus, dos Teus ensinamentos, Senhor Deus, e os caminhos que Tu propõe para cada um de nós. Pai Celestial, que nós possamos ser adoradores. E vem, Senhor Deus, restaurar, Pai, a essência, Pai, a Tua essência em nós. Que o nosso espírito esteja aceso. Que o Espírito Santo, Pai, esteja aceso. Que nós possamos, Pai, sentir esse calor, Pai, todos os dias. E possamos, Pai, estar acendendo, Pai, o Teu Espírito. E nunca, Senhor Deus, apagá-lo em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.